Agora, Luiz, eu quero inclusive descrever esse local onde você está, para quem nos acompanha pela rádio também. Trata-se do quê? De uma praça, uma localidade mais central em Lviv. Eu percebo que você está com um casaco um pouco mais pesado, com cachecol, faz muito frio por aí. E essa cidade também é muito conhecida porque trata-se de um corredor para as pessoas que querem deixar o país. Então eu gostaria que você, inclusive, além de falar rapidamente sobre essa localidade e a condição climática aí em Lviv, nos dissesse como está a saída dos ucranianos do território do país. Temos a informação que mais de 3 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia. A ONU chegou a atualizar esse número? Eles falaram em 3 milhões e 200. São muitas pessoas tentando deixar a Ucrânia nesse momento. A gente está aqui numa das praças aqui principais aqui de Lviv, no centro de Lviv. Estamos bem próximos à estação. Eu estava aqui a caminho da estação para ver como é que está a saída hoje dos ucranianos. Aqui faz mais ou menos 3 graus e está um dia ensolarado, aí, diferente aí dos dias anteriores. Mas a informação que a gente tem é que o movimento ainda é muito grande de saída aqui por Lviv. Na verdade, essa cidade recebe refugiados ou deslocados internos da maioria das cidades ucranianas, aí, especialmente mais no leste. E essas pessoas procuram especialmente aqui a estação de trem e a estação de ônibus para tentar deixar o país em direção à Polônia, em direção à Eslováquia. A informação que a gente tem é que os trens estão enfrentando grandes congestionamentos de trem, ou seja, a principal forma de locomoção na Ucrânia hoje em dia está sendo o trem, porque o trem não está sofrendo aí ataques. Mas há muitos trens seguindo para a mesma direção ao mesmo tempo, então tem condicionamentos enormes. A travessia aí de Lviv para a Polônia, que são mais ou menos 70 quilômetros, levava mais ou menos 2, 3 horas, está chegando a levar 12 horas, porque os trens eles vão parando, eles esperam tráfego, esperam melhores condições. Há um grande congestionamento de trens e a viagem está sendo bastante sofrida aí para os refugiados que estão tentando deixar Lviv nesse momento. São horas e horas e horas esperando no trem. Quando eles chegam ainda tem que passar pela imigração do lado polonês. Então não é uma viagem fácil hoje em dia. E para participar conosco nessa cobertura especial e também para comentar os assuntos mais importantes do dia, Diogo Schelp, a quem eu agradeço muito pela participação e peço, por gentileza, já uma pergunta para o nosso correspondente, repórter Luiz Kalaguti, que está em Lviv, na Ucrânia. Diogo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Luiz, e a todos que nos acompanham. Luiz, eu estava acompanhando, analisando o mapa dos ataques, dos avanços territoriais aí da Rússia na Ucrânia e percebi que nas últimas 24 horas foram poucos os avanços territoriais, inclusive em alguns lugares as forças ucranianas conseguiram rechaçar ataques da Rússia por terra. Isso significa que a Rússia está tendo dificuldade de fazer esses avanços, de fazer esses cercos às cidades, ou a Rússia está se concentrando mesmo na guerra aérea? A gente sabe aí que a doutrina russa, antes de invadir essas cidades, eles fazem muitos bombardeios. Mas a tua análise está corretíssima, porque não teve avanços significativos militares, só teve um pouco de atividade na região de Mariupol, em que os russos ainda tentam tomar essa cidade, e acredita-se que quando eles conseguirem tomar Mariupol, isso vai liberar aí um grande contingente de forças russas que podem avançar aí para o norte para atacar o exército ucraniano, aí a nata do exército ucraniano, que está defendendo ali a fronteira com a região de Donbás, aquelas províncias separatistas de Luhansk e Donetsk. Então, os próximos movimentos da Rússia segundo os analistas, devem ser esses: você acabar de tomar a cidade de Mariupol e depois começar a seguir a norte, tentar isolar toda a região leste do país, da Ucrânia. Mas, de fato, tanto os relatórios aí de inteligência americanos quanto britânicos disseram que não houve grande avanço aí em nenhum front de batalha hoje. Kiev está, não poderia usar a palavra tranquilo, mas está muito menos atividade militar do que nos dias anteriores. Os bombardeiros não cessaram, mas os russos não conseguiram fazer aí o cerco completo de Kiev. Toda a região sul da capital ainda está em comunicação com o resto do país. Uma das explicações para isso é que a Rússia está realocando suas forças. Aquelas
forças que foram avariadas, combatentes que foram feridos aí no começo da ofensiva. E essas unidades tiveram esses combatentes substituídos, pegaram novos materiais e agora estariam sendo redistribuídas aí pelo fronte de batalha. Além disso, estão vindo forças aí mais do leste da Rússia, estão vindo forças que estavam estacionadas aí na Geórgia. Todas essas forças russas estão sendo manobradas, aí, estão sendo realocadas dentro do território ucraniano. Então acredita-se que essa parada nas atividades é para a Rússia tentar se reorganizar. Agora, em meio a essa situação, Luiz, nós temos visto também que os países que circundam o território ucraniano, sobretudo aqueles ligados à OTAN, estão em alerta, estão preocupados com a possível escalada da violência. Tanto que o Reino Unido disse que muito em breve vai implantar um sistema antimísseis de médio alcance na Polônia. Esse anúncio foi feito, inclusive, pelo secretário de Defesa britânico Ben Wallace, na Varsóvia, que é a capital da Polônia, em uma visita que ele fez ao país. Como você tem percebido as movimentações dos países que fazem fronteira com a Ucrânia e também os países integrantes da OTAN? Estão em alerta? Algum tipo de informação sobre reforço das tropas? Sabemos que Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, tem falado justamente no reforço das fronteiras dos países da OTAN. Mais homens estão reforçando esses territórios. Há um alerta geral nessas regiões? Sim, com certeza absoluta. Principalmente na Polônia, por exemplo, onde vão ser instalados aí esses mísseis. A Polônia já está em alerta aí há muito tempo. A Polônia já viveu o domínio soviético, ela já não só a Polônia, a República Tcheca, a Eslovênia, cujos primeiros ministros vieram aqui na Ucrânia para se reunir com o governo de Zelensky. É possível a gente fazer uma análise aí e ver as diferenças. A União Europeia e a OTAN não são um bloco único que age de forma unificada. Os países que estão mais perto da Rússia, eles têm um interesse, um apetite muito maior de participar desse conflito, ou seja, talvez não diretamente, mas dando armas, dando apoio logístico, recebendo refugiados da Ucrânia, do que os países que estão mais lá a oeste, França, Inglaterra, Espanha, Itália, principalmente a Alemanha. Há uma diferença aí de apetite para essa luta evidente. E por que isso? Porque os países mais a oeste não estão tão perto da batalha, não sofrem as consequências diretamente. Agora, países como a Polônia, por exemplo, que já foi dominada aí por décadas pela União Soviética, ela sabe quanto um país sofre na mão dos russos, no caso. Então, eles estão totalmente em alerta. A gente lembra aí que nos anos anteriores a Polônia, ela vem se armando, ela vem comprando aí os tanques mais modernos que existem, que são os americanos Abrams, versão M3. Ele tem comprado os F-35, que são os aviões mais avançados do planeta. A Polônia está se armando porque ela tem medo de ficar na mão novamente. Por exemplo, se esse conflito se espalha aí pela Europa, ela não receber o apoio aí da OTAN. Apesar dela ser um país da OTAN e ter uma cláusula que um país atacado é um ataque a todos, ela também era a primeira aliada da Inglaterra na Segunda Guerra, e quando ela foi invadida, a Inglaterra não fez nada. Então, existe aí uma lembrança que eles não veem nos livros de história, mas eles sabem aí dos pais deles contando, dos avós deles contando, de como eles foram abandonados na Segunda Guerra. Então, eles sabem que eles podem contar com as potências ocidentais só até certo ponto. Então existe uma preocupação muito grande dos países fronteiriços de se armar e se preparar para um eventual conflito, com certeza. As atualizações da guerra na Ucrânia e também as últimas informações do leste europeu com o nosso repórter Luiz Kawaguchi, que está em Lviv, na Ucrânia. Agora, mais uma pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Luiz, a gente escuta muito quando há análises sobre essa guerra de que existe uma guerra de narrativa, uma guerra de propaganda entre os dois lados do conflito. De fato, a gente conhece aí quais são os argumentos e as afirmações que são feitas, informações que são divulgadas pelo governo russo e também aquelas que são divulgadas pela Ucrânia, pelo governo ucraniano, muitas vezes possivelmente exagerando no número de baixas que eles impuseram aos russos, o número de tanques que eles destruíram, para dar a impressão de que eles realmente estão contendo a invasão russa. No entanto, há um ponto que afirma-se que existe guerra de propaganda, que é
a ameaça que a Rússia está representando para os civis, ou seja, os ataques e as mortes de civis. Nesse ponto específico, é possível falar em guerra de propaganda ou a presença de jornalistas internacionais registrando esses ataques confirmam que eles estão acontecendo? Não, de fato eles estão acontecendo, mas eu acho que também existe uma guerra de propaganda. A gente vê a diferença dos números, por exemplo, a ONU, a Agência de Refugiados da ONU, as agências, o conjunto de agências da ONU, coloca aí essa marca de número de civis mortos em cerca de 700 e poucos civis mortos. Já o governo ucraniano fala que só nas cidades mais bombardeadas, Mariupol, por exemplo, teriam sido mais de 2.500 mortos. E não tem como a gente verificar esses números. Eu diria que a gente poderia pelo menos dizer que há um mínimo aí de 700, 800 civis aí mortos, que foi a contagem feita pela ONU, mas é muito difícil a gente ter uma real noção do que está acontecendo. Para a Ucrânia, é muito interessante aumentar esses números, assim como aumentar o número de baixas no exército russo, até porque mostra aí, ela tenta mostrar como o seu exército ucraniano está eficiente, e quando ele mostra aí baixas de civis, ele vai conseguir a comoção internacional para ajudar a Ucrânia. Mas, Diogo, eu lembro que a Rússia ela ainda não usou todo o seu potencial ofensivo. Ela está usando muito equipamento aí mais simples, não está usando o seu armamento mais sofisticado. Está usando tanques T-72, está usando blindados de transporte de tropas aí antigos. Eles estão usando bombas que não são chamadas bombas inteligentes no bombardeio, são as bombas que não são teleguiadas, por exemplo. O principal do equipamento russo ainda não foi colocado em batalha. A gente poderia colocar, por exemplo, um dos equipamentos mais temidos aí na invasão de Kiev, é o chamado tanque Terminator, que é um tanque que ele consegue quem já assistiu aqueles filmes de guerra, tipo Resgate do Soldado Ryan, o tanque sempre tem um problema de combate urbano, que é levantar aquele canhão para posições mais altas, ângulos mais elevados para atirar para cima. Então, eles sempre são alvos vulneráveis em ambientes urbanos. E a Rússia criou um tanque que ele é só para ambiente urbano, ele consegue atirar praticamente para cima. E ele tem armamento antipessoal e não antitanque. E a gente não viu, a gente sabe que esses tanques estão no campo de batalha, mas a gente não viu eles atuando ainda. Então a Rússia ainda não lançou a sua principal capacidade ofensiva, isso com certeza. Isso significa, Luiz, que a Rússia pode estar guardando esse equipamento de melhor qualidade, de última linha, para um eventual conflito com o restante da Europa, já que Putin considera real a possibilidade de uma intervenção da OTAN e isso significaria uma guerra muito mais complexa. Existe essa análise de que a Rússia estaria usando os seus piores equipamentos porque considera a Ucrânia um alvo mais fácil e está se preparando para algo mais difícil? Sim, existe essa análise, sim. Para a Rússia, essa é uma guerra localizada. Essa é uma guerra, é uma operação aí, não diria de baixa intensidade, mas não é o que se chama de guerra absoluta, uma guerra pela sobrevivência do Estado. Ele tem um interesse estratégico que é grande na Ucrânia. O interesse estratégico da Rússia sobre a Ucrânia é maior do que o interesse estratégico da OTAN sobre a Ucrânia. Então é uma guerra importante para a Rússia. Agora não é uma guerra que vai determinar a sua sobrevivência, vai ter muito ônus político, vai ter problemas econômicos, mas não vai determinar aí a continuidade do Estado russo. Agora, para os ucranianos, é uma guerra absoluta, tanto que todas as pessoas, todos os homens em idade militar estão sendo convocados aí para lutar, todas as pessoas estão tendo um seu papel na guerra. Para a Ucrânia é uma guerra de sobrevivência do seu Estado. Então, sim, não é difícil a gente fazer um cenário futuro, falar, não, ele está guardando o melhor para um eventual confronto com a OTAN. É difícil, mas a gente não pode descartar. Eu já ouvi diversas análises nesse sentido, que ele está guardando as melhores munições, os melhores blindados dele para uma eventual escalada desse conflito.